Voltamos para a entrevista com o presidente da ACIP, Luiz Carlos Frutuoso, sobre os impactos da pandemia na economia local. Oi, gente, me perdoem. Realmente está ficando complicado esse horário para fazer live. Eu estou esperando aqui o Luiz Carlos Frutuoso. Aliás, aproveitando enquanto eu chamo vocês aqui, eu estou aqui com um look feito pela Beluga. Os parceiros. Vamos ver se a gente consegue uma conexão melhor agora. Será que melhora? Vamos lá ver. Oi, Luiz Carlos. Você me ouve? Sim, estou ouvindo. Está muito longe. Você está muito longe do seu telefone. Eu preciso que você venha mais perto. Isso. Tá. Você está sem microfone, eu preciso que você fale mais perto do microfone. Isso. Tá. Acho que agora pode melhorar. Me desculpe, às vezes a conexão fica ótima, às vezes ela não é muito... Vamos lá. Bom, então o primeiro ponto que eu coloquei foi a forma que o governador fez. Então, nosso olhar, nosso entendimento, que a gente vive o varejo, eu sou empresário do varejo, convivo isso há muito tempo. Então, a gente faltou o entendimento de que as empresas não desligam o botão e ligam o botão a hora que quer. As empresas têm uma estrutura, têm legislação para cumprir, têm compromisso com os funcionários. Os funcionários precisam se sentir seguros do que está acontecendo. Também, tem pedidos para receber, tem várias coisas que tem que se organizar. Não se faz isso num dia. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em função disso, gerou uma insegurança nos funcionários, nas empresas, na sociedade como um todo. Bom, então isso levaram um susto. Com o segundo decreto, que ampliou mais 15 dias, aí não foi mais susto. Aí foi pânico. Poxa vida, como é que nós vamos resolver tudo isso? E a terceira, então, foi um desespero geral, porque as empresas têm compromissos. Têm compromissos. Você tem impostos, você tem toda uma legislação para ser cumprida, você tem aluguéis, você tem fornecedores, porque aquilo que você vende você tem que comprar, você tem que repor, a indústria tem que comprar matéria-prima, ela tem contratos, ela tem compromissos, embora a indústria continue a funcionar. E tudo isso deu uma situação de insegurança. Então, esse foi o problema que eu vejo, que nós podíamos ter feito isso de forma mais estruturada, mais organizada. Tanto é que ia continuar todo esse processo de nós estarmos aí com as empresas paralisadas, e foi avisado 4 dias antes. Não é assim que funciona o sistema econômico. As empresas não funcionam assim. Então, faltou um pouco de diálogo com as federações, com o setor, para que o setor pudesse se organizar um pouco melhor. E ela se organizando, ela tem condições, inclusive, de contribuir tanto desgaste como teve. De qualquer forma, dessa forma que foi feita, não tem como voltar para trás, né? E entendemos que a população faltou bastante orientação para isso. Eu acho que, por exemplo, o uso de máscara começou muito tarde, o brasileiro não está acostumado com isso, nunca usou. Então, é uma mudança de hábito, que alguns aderiram rápido, outros não. Há uma falta do produto no mercado. Agora que está começando, que ajudou muito, foi essa confecção que as pessoas estão fazendo na própria casa, empresas fazendo, o pessoal
no caso o Rotary, que ela está fazendo, tem um grupo de pessoas voluntárias que estão construindo, fazendo em casa, né? Até nós participamos desse projeto aí, doando. A CIP doou 30 mil reais, né, para esse trabalho, né? Que vale a 30 mil máscaras, para que vá abastecer a população das máscaras, para que tudo isso podia ter sido feito antes. Eu acho que faltou um pouco de divulgação dos cuidados que a população precisava ter, né? Eu acho que esse ponto faltou uma convergência por parte da liderança do governador do estado, embora a mídia estava falando bastante, todo mundo anunciando, mas as pessoas acham que vai acontecer longe, que não vai acontecer próximo. Quando acontece, que nem o caso do Lar Betel, que é na cidade, as pessoas começam a ficar, evidentemente, mais preocupadas. E Piracicaba estava com um índice extremamente dentro do controle. Uma vida é um significado muito grande, mas dentro do olhar, da análise, de como eles acompanham os dados, Piracicaba estava numa situação até que confortável. E ela tem uma estrutura que atende toda a região. É importante salientar que Piracicaba, o sistema hospitalar de Piracicaba, atende toda uma região que não tem uma estrutura na cidade que nós temos aqui em Piracicaba. Então, as pessoas vêm para o hospital regional, vêm para o hospital da Unimed, vêm para a Santa Casa, vêm para os fornecedores de cana. Enfim, aqui é a estrutura regional que atende a todos, né? Ok. É uma coisa interessante porque eu não consigo imaginar que essa pandemia surgiu lá na China, do outro lado do mundo, e como você mesmo disse, as pessoas acreditam que aquilo virá, né? A gente ficou vendo aquilo vindo para o Ocidente, chegou na Itália, e realmente houve uma falta de mobilização por parte, né, do poder público, seja na esfera federal, seja na esfera estadual, né, no sentido de nos preparar, ou de vislumbrar uma possível ameaça, né? Não se contou com isso, né? Essa ameaça. Ao passo que aquilo estava chegando. E realmente foi um susto e um pânico geral para todo mundo mesmo, tá? Uma situação complicadíssima. O vereador Laércio Trevisan está apresentando um projeto de emenda à lei orgânica municipal, né? Que quer dar ao município aí autonomia indo dizer, naquilo que o Supremo Tribunal Federal determinou sobre a autonomia dos estados e municípios nas decisões aí relacionadas às contenções, as medidas que devem ser tomadas durante a pandemia. Como é que vocês estão vendo essa possibilidade dessa emenda passar? Como é que está sendo trabalhado isso junto ao vereador? Olha, nós, nós eu vou fazer alguns relatos aí. Quando nós tivemos a prorrogação da segunda quinzena, né? O que nós vamos fazer? Então, nós marcamos, uniu as entidades, a CIP, a CDL, o Sincomércio, inclusive o Cimesp participou, Copacana. Então, vários setores produtivos participaram, fizemos uma reunião com o prefeito para sentir um pouco mais de informações por parte do poder público, embora nós acompanhamos praticamente diariamente tudo que está acontecendo, para entender um pouco mais e ver a possibilidade de ter uma abertura um pouco maior para os setores de comércio começar a ter poder trabalhar um pouco mais setores trabalhar nisso. Nós conseguimos que o setor de óptica pudesse trabalhar e conseguimos também os setores de profissionais de beleza, de estética, cabeleireiro, tudo, um setor que estava parado e retomou as atividades. Bom, nós passamos um estresse muito grande, porque com essa determinação do Supremo, não ficou muito claro. Nós ficamos
a partir do momento que eles emitiram a nota, nós ficamos sábado e domingo, praticamente o dia todo, os 2 dias, reunidos, advogados, nós estamos com 5 advogados e entidades conversando, entendendo a lei, especialistas entendendo a lei, antes de reunir com o prefeito. Nós reunimos com o prefeito segunda-feira, nós passamos sábado e domingo discutindo o que a lei permite. Com relação a essa legislação, eu tenho dúvida, né? Eu não sou da área do direito, mas por tudo aquilo que a gente conversou, daquilo que discutiu, ouviu os especialistas, eu tenho realmente, não posso afirmar se, nesse caso, a decisão no município, ela sobrepõe o Estado. Tudo que a gente ouviu, que é do Estado, sobrepõe. O município pode estender mais a exigência, mas não pode flexibilizar. Dessa forma com que foi nos explicado e aquilo que a gente foi informado. Pode ser que tenha alguma mudança nesse sentido, é um fato novo. A parte jurídica disso, eu não vi nenhum comentário mais profundo sobre isso, dessa possibilidade ou não. De qualquer forma, nós temos um problema sério, que é como vai ser feito com a atividade econômica e os cuidados que nós temos que ter com a população. Eu falo nós, porque a CIP tem esse papel, ela faz isso. Né? Nós tomamos cuidado, olha que interessante, lá atrás, nós já tomamos cuidado de comprar álcool gel, porque o Hospital Regional pediu para a gente álcool gel, e a gente tomou o cuidado de mandar também para o Lar dos Velhinhos e para o Lar Betel, sem eles terem pedido. Nós tomamos esse cuidado de mandar, porque sabemos que ali é um lugar de alto risco. E também atendemos a solicitação também do Hospital Regional. Depois também atendemos a Santa Casa e atendemos também o fornecedor de cana. É lógico que o que a gente faz também tem um fato simbólico, que é de nós estarmos ajudando e que outras pessoas, outras empresas, entidades também passem a participar e ajudar. A gente tem uma iniciativa que a gente faz, mas também a gente abre uma ideia, um simbolismo, para que outras entidades participem, tomem a mesma atitude, a mesma coisa. Então, diante desse quadro, a gente tomou todos esses cuidados para que a gente pudesse até ter um diálogo mais aberto com o poder público, com toda a sociedade. Porque há uma cobrança muito grande por parte de pessoas que estão preocupadas de ficar desempregadas. Né? Existe uma preocupação muito grande na população de desemprego. Então, essas pessoas querem voltar a trabalhar, né? Para sentir segura, confiável. Né? Nós temos empresas que sem ter muita luz do que fazer, porque você tem um limite. Você imagine você ficar 45 dias sem receber, né? Sem ter uma venda, sem ter um negócio, uma atividade, e você tem o custo renda normalmente. Né? Então, isso tudo tem impacto. Então, pessoas estão desesperadas. E nós, dentro da CIP, o que nós fizemos? Nós pegamos, nos estruturamos. No primeiro momento, nós passamos uma instrução para que as pessoas se organizassem financeiramente, para que elas montassem uma planilha, passamos até um modelo, com orientação de como proceder com relação a finanças, e também, se percebesse que financeiramente não teria condições, sem nenhum faturamento, de atravessar a crise, que procurasse usar um sistema bancário com antecedência para não sofrer um impacto tão devastador como poderia acontecer, como pode acontecer. Então, nós não tínhamos essa previsão de 45 dias. Nós estamos conversando em 15 dias, talvez 25 dias, máximo 30 dias, no máximo. Né? Aí, não sabemos, inclusive, pelo jeito, se vai, no dia 11, voltar às atividades. Né? Então, isso é um processo complicado que nós, como associação, tivemos que assumir esse papel. Junto a isso, nós também tivemos uma orientação, lá naquele momento, de todos os benefícios que o governo federal estava oferecendo para as empresas.
como a suspensão do contrato de trabalho, essa possibilidade de antecipar férias, banco de horas. Só que os dias foram muitos. Então, as pessoas terminaram férias, já fizeram banco de horas e estão entrando agora na suspensão do contrato de trabalho, que é uma alternativa. Mas também tem limites. Não é toda empresa que pode participar disso, né? Tem outra coisa. Você ter acesso ao dinheiro do BNDES pela própria estrutura de legislação que tem no Brasil, a forma com que é organizado isso, não é tão simples assim. Porque tem que passar pelos bancos. Os bancos botam spread. Então, o BNDES está colocando 0,35. Aí o banco vai lá e determina as condições dele. Então, esse dinheiro vai para 1,20 ao mês. Então, você não sabe quando retoma a economia. Eu entendo. Não seria nesse caso, porque quem tem a chave do cofre mesmo, como disse até um entrevistado aqui, o Machado, é o governo federal. Não é mais importante, ou mais interessante, ou mais produtivo que a categoria, que a classe, né, que os empresários do comércio, serviços, fizessem uma pressão para que fosse menos rigoroso ou menos burocrática a liberação de recursos para poder reaquecer a economia, quer dizer, que não fosse tão difícil acessar o BNDES, que houvesse taxa zero de juros, uma coisa um pouco mais agressiva e mais propositiva da parte do governo federal, que é quem está lá em cima ditando essas regras. Será que não seria mais produtivo isso? Toda vez. Ou não seria o caminho mais correto, talvez, mais efetivo? O caminho mais fácil seria esse. O fato, nós temos que a gente vai pesquisando, vai estudando, vai vendo muita coisa. O que acontece é o seguinte: toda vez que o governo federal, toda vez, isso há anos, que eu convivo dentro de empresa, instituição, então eu convivo isso há muitos anos. Então, o que acontece é o seguinte: toda vez que o governo federal fala que vai ter um recurso, para fazer aporte de recursos pelo BNDES, toda vez esse dinheiro nunca chegou para o pequeno. Dificilmente. Chega assim, quando você tem um cartão, você vai fazer uma compra, você organiza isso ao longo de um tempo. Toda vez que tem emergência, o Banco Central nunca conseguiu chegar junto com o pequeno. Por quê? Porque a legislação é uma legislação que o banco não... Carlos, desculpa. Nós vamos fazer de novo o entrar e sair para ver se melhora a conexão. Está cortando muito. Fica comigo aqui, pessoal. Eu vou só para a gente ver se melhora essa conexão. Vamos lá? Gente, é um horário terrível. Acho que eu vou acabar mudando de horário. Eu vou chamar novamente o Luiz Carlos, vou ver se dá uma conexão melhor. Fica comigo aqui. Sai não. Vamos lá? Oi. Olha, é o seguinte, o que eu vou falar é muito importante dizer o seguinte, até por dever de ofício, quando a gente está sentado na presidência da CIP, você tem que deixar a ideologia política de lado, e eu não vou falar nada aqui com ideologia. Eu vou falar sempre tecnicamente, né? Não vou entrar em detalhes políticos, mas vou fazer meu comentário das coisas. Então, o seguinte, o Banco Central, agora, está pedindo uma autorização para o Congresso de que ela possa fazer negócio direto com empresas. Mas, com certeza, vai ser para grandes empresas. As pequenas têm que passar para o banco. Quando chega no banco, é um momento de alto risco. E o banco fica corresponsável pela dívida lá no Banco Central, lá no BNDES. Lá no BNDES ele fica corresponsável. O que acaba acontecendo? O banco não quer assumir a responsabilidade disso sem uma garantia. Então tem que ter garantia, conforme o histórico da empresa, a situação dela, ele vai ver se compensa ou não correr esse risco, porque o banco é o
é o fiador dele. Se ele não pagar, o banco tem que pagar. A dívida fica do banco. Então, isso tudo é muito delicado. Existe uma legislação federal que até hoje não foi mudada. Agora estão tentando mudar, mas com certeza ele vai poder comprar título, vai poder comprar título de empresa, algumas coisas assim que vai facilitar, mas evidentemente que vai ser por uma coisa maior. Nós temos cooperativa de crédito que podia ser acionada para isso nesse momento. A cooperativa de crédito ela é mais fácil, porque ela não tem uma hierarquia, uma estrutura tão grande como tem um banco, e ela é dos cooperados, não é do sócio acionista do banco. Então, ela é mais cooperado, é mais cooperativo. Tanto é que nós temos uma parceria com o Cicobi, que eu creio que é uma união da cooperativa da CIP com dos fornecedores de cana e fizeram uma cooperativa que hoje crescendo bastante. O que acontece? Nós temos uma linha de crédito hoje, fica mais barato do que você pegar dinheiro do BNDES por conta do spread bancário que os bancos têm. É lógico, se você tem um alto risco, não vai ser tudo igual. Então, depende do risco que você tem para saldar esses compromissos. E agora é uma época de alto risco. Então, isso tudo atrapalha. Agora, eu vou fazer um comentário. O governo do Estado também deixou de ter que pagar a dívida de empréstimo que eles têm com o governo federal. É 1 bilhão e tanto mês. Então, ele não repassou esse valor para as empresas. Então, ele simplesmente passou uma parte pequena disso. Então, são valores pequenos que não dá para socorrer a todos. Então, se o governo estadual, o governo municipal, o governo federal, tivesse todos juntos trabalhando contra esse mal que atinge a todos, ouvir as entidades, conversar com as federações, confederações de indústria, do comércio, de serviço, com certeza o diálogo traria soluções menos impactantes para toda a população brasileira. Com certeza. Eu estava vendo, Luiz Carlos, que em São Paulo, a Federação, a FEComércio, faz um cálculo de que é 1 bilhão de reais por dia que deixa de circular no comércio. Eu não sei se se refere ao estado de São Paulo, mas uma cifra grandiosa. É o estado de São Acaba Paulo. você tem uma noção de quanto está deixando de circular no comércio local, no serviço? Olha, Tem esse cálculo? esse número a gente não tem, porque é o seguinte, quando você faz essa movimentação, você faz uma movimentação econômica, envolve indústria, comércio, envolve o contexto, né? Esses números, a gente acompanha esses números. Quando que você vai ter o número de abril? No mês de maio. Quanto caiu a economia? Aí você faz o comparativo. Então, nós pegamos 7 dias de março, que ficou fechado, né? E teve um impacto. Mas você vai saber muito, dentro de um patamar muito assertivo, quando sair os dados do mês de abril, que é início de maio. Mas o impacto, existe mais que o impacto, existe o impacto econômico, o impacto da incerteza e o impacto que você tem psicológico. Então, o impacto psicológico é muito grande para as pessoas, né? É muito grande, e isso é uma preocupação muito grande que a gente tem, porque as pessoas já estão 40, vai ficar 45 dias em casa, né? Muitos estão respeitando essa quarentena mesmo, né? E essas pessoas estão em casa. Então, chega uma hora que as coisas que você tem que fazer, você fez, e você começa a ficar expectativa, vem informações não são nada positiva, tudo que vem acontecendo é tudo informações de tensão, e isso tem um lado negativo, né? Que tem É uma questão mundial, né? Você fica vendo Estados Unidos, né, covas e covas sendo abertas em Nova York, gente morrendo de montão. Na Espanha, na Itália, agora a Itália entrou numa curva descendente, né? Na França, você começa a ter uma leitura de que, em que medida essa proporção, esse negócio vai chegar aqui. Mas
é diferente, são países diferentes. Eu acho que o vírus não fala, não é poliglota, entendeu? Eu acho que ele fala uma língua só. No máximo que pode acontecer, ele não gostar de calor, que eu também não gosto. Mas acho que a gente precisa tomar realmente muito cuidado. E é um impacto. Eu penso um pouco no seguinte, não sei se você concorda comigo. Eu acho que a gente ainda está numa fase muito. A gente, digo, nós, população, pessoas que estão aí economicamente ativas, a gente está numa fase de negação. Não, 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 não. E, na verdade, esse vírus veio para dar uma bagunçada tão grande na vida de todo mundo que a gente tem que focar agora em ver como é que vai ser, né? Primeiro, tentar sair bem dessa, com o mínimo possível de baixas, né? E como é que a gente vai se organizar depois disso? Vocês fazem essa reflexão? Vocês estão projetando ou elaborando caminhos, possibilidades de como receber, de como acolher esse associado que vai sofrer com a inadimplência? Aliás, é um assunto que eu pego, nós vamos ter que abordar sobre a inadimplência, como é que vai ser isso, né? Porque a CIP, ela tem sempre teve essa coisa do serviço de proteção ao crédito. Vocês começam a fazer uma reflexão sobre como faremos, né? Porque não vai voltar a ser do mesmo jeito. Vocês têm essa clareza? Eu não sei se eu estou lendo um livro de ficção científica, mas eu tenho a impressão de que a gente não vai voltar. Eu falei, minha irmã tem uma loja. Falei para minha irmã, quando você voltar a abrir essa loja, os teus clientes não serão mais os mesmos. Serão as mesmas pessoas, mas não serão os mesmos. Você tem essa percepção, Luiz Carlos? Ou eu estou Olha, viajando? olha só uma coisa. Né? Eu vou falar de uma coisa, eu costumo ser muito sincero nas minhas falas e é o meu jeito de ser e eu vou ser bem franco. Você imagine o seguinte, os supermercados estão abertos e são associados nossos, hein? Então, faz parte do comércio, tudo. Eles são considerados que têm produtos de primeira necessidade. Então, eles estão abertos, vendem de tudo. Tem supermercado na cidade que vende geladeira, televisão, fogão, pneu, o que se quiser. É gênero de primeira necessidade? Não, mas ele está vendendo. Por que o outro que vende pneu não pode vender pneu? Que diferença faz? Por que o outro que vende geladeira e fogão não pode vender? Que diferença faz? O que aconteceu na realidade? Nós temos filas imensas em bancos, porque até pelo valor de R$ 600 que foi liberado, parte do fundo de garantia e tal, as pessoas se aglomeraram. Você vai nos bancos, tem uma fila imensa, e por mais que tente organizar aquilo, um está próximo do outro, dizer, está aglomeração. Você vai nos supermercados, existiu uma aglomeração imensa durante um mês. E as pessoas todas no mesmo espaço, os cuidados começaram a ser tomados, agora que diminuiu um pouco o volume de pessoas. Mas o que aconteceu? Houve uma concentração. Se você distribui isso de forma mais organizada, você não teria essa concentração todas nos mesmos lugares, como lotérica também tem, e você distribuiria a população comprando em vários negócios. Aquelas pessoas que foram no supermercado durante 60, 90 dias, que costumou comprar lá, será que ela vai voltar a comprar no estabelecimento que ela comprava antes? Tenho minhas dúvidas. Ela perde uma parte do cliente dela. Outra coisa, a venda online aumentou muito. Nós disponibilizamos na CIP um sistema de venda online, mas não é tão rápido para você implantar. Mas vai ter que implantar, porque você vai continuar vendendo dessa forma por um grande período, e o futuro é esse, né? E também um aplicativo de venda também. Fizemos uma parceria com 2 empresas diferentes, essas empresas estão oferecendo isso aí. Por quê? Porque nós sabemos que vai ser diferente daqui para frente. Não vai ser igual, como você bem colocou. Então, esse é um trabalho que nós estamos fazendo. O trabalho que nós estamos fazendo bem forte também é dando apoio para o empresário. Nós criamos uma linha de atendimento associado para reclamações, tirando dúvidas, esclarecimentos. Então, temos pessoas preparadas para atender a isso, porque a CIP tem 18 mil vidas hoje de convênio médico. E as empresas têm os convênios de funcionários,
familiares, enfim, tem mais funcionários das empresas do que dono de empresa nesses convênios nossos. Então, essas pessoas, elas vão ter dificuldade. Então, nós estamos dando apoio. Nós estamos atendendo a todos, discutindo como pode resolver cada situação, cada realidade. E, com isso, com mais esse acordo com a cooperativa de crédito, então, você tem essas também, além daquilo que eu falei no começo, que as orientações preventivas que tínhamos que tomar, orientações legais que nós tivemos que ajudar a estar junto com o associado, explicando para ele, envolvendo o escritório de contabilidade, envolvendo o advogado, para ter essa ação, para que ele pudesse aproveitar os canais, os caminhos que ele tinha para não demitir ninguém e passar por essa crise. Importante, nossa preocupação é não demitir. Infelizmente, vai ter empresas que vai fazer isso, mas a gente está trabalhando muito nesse sentido. Segunda coisa que nós também fizemos, que é essa questão do e-commerce e também para o aplicativo, que eu acho que é muito importante, que as empresas devem implantar, porque isso vai fazer parte por muito tempo ainda na vida das pessoas e cada vez mais, então as empresas têm que aproveitar essa oportunidade. Agora, uma outra coisa que nós estamos fazendo, né? Nós, diante de tudo isso, e nós entendemos que se pulverizar com todos os cuidados que deve ter, você desconcentra. E você desconcentrando, você diminui o risco de aglomeração, que hoje tem aglomeração. Então, o que nós estamos preocupados é como diluir essa aglomeração que tem. Então, como? Conscientização, ampliar o número de estabelecimentos que vai atender o cliente, para que não concentre tudo em alguns lugares só. E também uma campanha maciça de você dar condições da pessoa poder se sentir mais segura, sentindo que começou a atividade produtiva, começou realmente, novamente, a funcionar, o comércio funcionar. Porque se o comércio para, a indústria pode produzir o que for. Vai vender para quem? Chega uma hora que ele tem que parar de trabalhar, porque não tem para quem vender o produto dela. Porque não tem comércio. O comércio é que faz a movimentação da indústria. Então, a gente, hoje, preocupado com tudo isso, que nós sempre defendemos é assim, se você concentra tudo em poucos estabelecimentos, vai ter aglomeração e o risco de transmissão da doença é grande. Devido ao funcionário, devido a pessoas que estão lá, em um espaço pequeno, todo mundo muito junto, sem respeitar fila, essas coisas todas. Então, essa é a nossa visão, é o nosso plano, como nós entendemos, depois a gente conversa muito, ouve muito, e nós não somos da área, mas a gente vai ouvindo informações. São duas coisas separadas. Uma coisa é você manter a quarentena, e outra é você evitar a aglomeração, e a aglomeração tem em todo lugar. Então, o que nós entramos com uma ação na Justiça, que chama-se Declaração de Pedido de Tutela. Declaração de Pedido de Tutela. Nós entramos com uma ação, entrou a Associação Comercial, o Sincomércio e o CDL, para que, na Justiça, para que a gente tenha uma flexibilização de forma que diminua essa concentração de pessoas em poucos estabelecimentos. Crie uma expectativa de segurança na sociedade. Nós estamos com a nossa van, que é a CIP Móvel, circulando pela cidade, orientando as pessoas a usar álcool gel, lavar as mãos, usar máscaras, quebrar esse tabu que as pessoas têm de não usar máscaras, também evitar aglomeração, respeitar o distanciamento. Então, esse trabalho de conscientização que nós estamos fazendo, o horário do comércio não seria das 8 às 6, seria das 10 até as 17 horas, para evitar aglomeração no transporte público. Então, é dessa forma que nós entendemos, é dessa forma que nós achamos que é uma contribuição que nós podemos dar com a experiência que nós temos. E lógico, se você circular na cidade, você vai entender o seguinte,
que a hora que o comércio for reabrir, o movimento vai ser bem menor, não vai ser o que era antes, por uma série de motivos, por pessoas gastou o dinheiro que tinha, o volume de gastos, a segurança de se vai continuar trabalhando ou não, enfim. As empresas também, os empresários também tiveram que rapar o caixa aí, como a gente fala, né? Pagar as contas, a grande maioria foi gastando o que tinha de reserva. Então, e tem família que eles vivem do negócio deles. Então, a família vive, tem família que trabalha a mãe, a filha no salão, no cabeleireiro, ou trabalha em um outro tipo de atividade, num bar, numa mercearia, numa loja. Então, tem muitas famílias que, se o seu negócio fechar, eles vão ficar desempregados, todos eles, sem renda, muitas vezes com dívida. Então, aí você vê em detalhe, olha como é complicado para a gente. Tem gente que é contra que abra. Né? Pessoas que trabalham e eles são contra, porque meu emprego é garantido, eu não vou perder o emprego, eu estou fim do mês eu vou receber, então para mim eu quero que fique fechado. Né? Muitas vezes pode acontecer isso. Mas o outro que depende do trabalho para viver, e tem muitos hoje profissionais liberais que são os micros, os MEIs aí, os microempreendedor individual, que fazem serviço para as empresas, para as famílias. Então, a família não está chamando ele para fazer nenhum retoque na casa, nenhuma pintura, nada. As empresas também estão fechadas. Para quem que eles vão trabalhar? Também não tem para quem trabalhar. Aí também não compra material. E aí você tem a roda da economia que vai paralisando. E essas pessoas ficam sem renda. Então, o que eu vejo é o seguinte, que a gente pode mesclar isso, né, com conscientização. Então, o que nós estamos trabalhando muito é a conscientização dos empresários, dos trabalhadores e da população. Não sei qual vai ser o resultado dessa ação, mas nós temos que dar uma resposta também para os empresários. Eles também queriam uma resposta. Não foi pouca pressão que nós recebemos para sair nas ruas, para se movimentar, para fazer. A gente não fez nada disso. Nós nos preocupamos com a legislação, nos preocupamos em conversar, nos preocupamos em mostrar os nossos problemas. Conversamos várias vezes com o prefeito, não foi uma nem duas, foi várias, com a equipe deles. Mantemos um contato constante e até que nós combinamos com uma reunião. A partir dessa reunião, como nós não conseguimos tudo aquilo que a gente imaginava, porque também tem limitações de lei, então a gente definimos que ir para a justiça, mas fazer isso. Um detalhe, como é que fica vocês... Travou. Hã? Subiu o som, Luiz. Vamos fazer mais uma ida e volta e dá para a gente terminar. Só mais um minutinho, eu vou tirar. Vamos lá, para você concluir. Vamos lá, travou de novo. Estava indo bem. Tá? Tem que fazer alguma coisa? Opa, vamos lá. Voltando para o Carlos. Essa entrada que você fez, estava melhor o som. Deu uma melhorada essa última parte no som e na conexão. Agora pode continuar, por favor. Tá. Legal. Eu acho que agora falar um pouco aí sobre o que a gente tem de perspectiva, né, de acreditar. Eu entendo o seguinte, nós tivemos muita pressão de várias formas. As pessoas cobravam, né, até alguns que nem têm empresa, nem são associados da CIP, outros sim, outros não, muita pressão. O que a CIP vai fazer? A CIP é uma entidade de apoio, mas tem lei. Nós, o que podíamos fazer? Nós fomos no Poder Municipal discutir o que podia ser feito. Eu tenho limitações por conta que a lei estadual sobrepõe a lei municipal. Bom, nós entendíamos que também ia terminar a pandemia. Não terminou. Então,
Nós temos que dar uma resposta para a população e para o nosso associado. A resposta que nós temos que dar só sobrou uma: justiça. A justiça vai dizer o que pode e o que não pode. Se ela disser, olha, vocês podem abrir dessa forma, nós fizemos nossa proposta, de como, dentro desse olhar que eu expus, né, mais ou menos nós estamos, as entidades estão bem com o mesmo pensamento, com o mesmo olhar, a gente conversa entre nós para a gente alinharmos as coisas em uma direção única. Então, dentro dessa direção única, nós temos esse olhar, que é um olhar de você trabalhar com muito cuidado e você, tendo o maior número de empresas trabalhando, você vai evitar aglomerações. E você começa a dar um ânimo para as pessoas. E incentivar. Eu acho que dentro das empresas há um incentivo muito forte de cuidados. Que as empresas têm esse cuidado, tem por lei. Deixa eu entender. Então, vocês ajuizaram uma ação, foi isso? Existe Sim. um processo que foi movido e a justiça vai determinar. É isso. Você estava mencionando Sim. até o nome da ação, tem um nome específico, né? É uma ação declaratória de pedido de tutela. Tem esse nome. Ação Quanto tempo declaratória. a decisão do juiz vem, uma ação dessa? Não, ele pode, é o tempo dele, pode ser 2 dias, 3 dias, né? Nós protocolamos ontem, né? Ontem. E as entidades protocolamos ontem. Então, agora, conversamos com o prefeito, a gente viu que conseguiu, não atende a tudo aquilo que nós, associados, cobram, aquilo que a gente entende como seu equilíbrio. Não podemos também fazer as coisas sem nenhum controle, sem nenhuma responsabilidade, dentro de um contexto. E aí, como não foi possível pela prefeitura, porque ela tem que respeitar o decreto estadual, então a justiça é uma forma que tem que ser usada, né? E acho que isso, independente do resultado que tiver, nós estamos dando uma resposta para o nosso associado, para a sociedade. E também é importante, serve como um alerta para que o Estado também se organize. Não pode simplesmente tomar decisão, agora está formando um comitê, porque São Paulo, eu costumo dizer o seguinte, a Feira do Brás de São Paulo é diferente do comércio do interior. Se for lá, tem milhares de pessoas. Tem ruas em São Paulo que tem milhares de pessoas. Diferente do que acontece no interior. É uma outra realidade. Então, foi tomada uma decisão baseada na cidade de São Paulo, que tem uma característica muito diferente do resto do estado de São Paulo, né? E então isso deu uma descompassada em tudo. Então a justiça vai dizer, olha, tem que continuar fechado, pode abrir dessa forma, não pode, o que não pode, e pelo menos a gente tem uma resposta e também acho que serve como um alerta para as autoridades que estão tomando as decisões de que a sociedade também precisa ser ouvida. Deve ser ouvida e a gente lamenta a forma com que as coisas aconteceram no estado de São Paulo. A Federação das Associações Comerciais não foi ouvida, agora que foi chamada para ser ouvida pelo vice-governador, mas até então nunca foi chamada e nunca, nem as solicitações eram atendidas, nenhuma solicitação. Agora que estão começando a ouvir. Se tivesse ouvido antes, tivesse conversado antes, a gente é a favor do diálogo. Nós temos responsabilidade muito forte na sociedade, porque nós pagamos a conta. Quem paga a conta da sociedade é quem produz, é quem trabalha, é quem paga tributo, é quem paga imposto. Quem trabalha na gestão, ele trata fazendo uma gestão das coisas públicas, das coisas que é o esforço da sociedade, a união da sociedade, que produz, que paga imposto e que sustenta a máquina pública. O brasileiro precisa entender, quem está no poder e quem não está no poder tem um entendimento muito claro das coisas. Como eu estou na presidência da CIP, sou empresário, tenho minha atividade, nosso trabalho de diretoria e do conselho da CIP é um trabalho voluntário, fazemos isso com prazer,
é interessante você conviver dentro da CIP e ver como as pessoas deixam sua atividade profissional, que tem ganho, e vai cuidar da coisa comum. E muitas vezes as pessoas não entendem por que muitas vezes as pessoas ficam muito tempo lá. Porque não é todo mundo que tem esse desprendimento de trabalhar pelas coisas públicas. Então, da mesma forma que a gente faz um trabalho voluntário e faz por prazer, faz por gosto, para construir alguma coisa na sociedade, quem está no poder público tem que ter também essa visão, né? De que nós temos. Eu vi a fala esses dias do governador de Minas Gerais, que achei muito interessante. Ele é um empresário, inclusive, muito bem sucedido em Minas. Ele diz o seguinte: você tem que ter também o lado de servir. Você não pode só ser servido, você não pode usar o Estado só de acordo com o seu pensamento, com os seus objetivos, mas você tem que trabalhar para a sociedade. Assim, tem essa vocação, não só nós, outras entidades, tantas entidades tem em Piracicaba, que eu admiro, amigos nossos, como são dedicados, como têm amor. As pessoas se dedicam a fazer gestão de hospitais, fazer gestão de asilos, de assistência a menor, a famílias. Então, a gente tem muita convivência com tudo isso. Nós temos pessoas que se dedicam à vida pública com muito carinho, com muita honestidade, com muito respeito à coisa pública. Então, a gente convive com pessoas que realmente se dedicam, realmente têm amor ao que está fazendo. E essas pessoas juntas, tenho certeza, e com diálogo, não dá para ter pressão, tem que ter diálogo, tem que ter calma para resolver as coisas. E eu digo uma coisa: eu nunca trabalhei, olha que eu trabalhei muito na minha vida, mas eu nunca trabalhei tanto como esse período, porque tem a exigência da empresa, embora a empresa me libera para mim poder cuidar da CIP, mas a CIP tomou muito tempo, exigiu muito, porque cada dia é uma coisa nova, e a gente não está acostumado a lidar, e nós temos que aprender a fazer isso, né? Eu acho que está todo mundo assim nessa situação, né, Luiz? É uma situação tão fora né, de qualquer possibilidade de cotidiano. Quer dizer, a gente sai tão fora, né, daquilo que é rotina, contexto. né? E numa situação tão extrema e que exacerba tudo, né? Eu acho assim, a gente vê embates, vê discussões, a gente vê opiniões divergentes, você tem uma visão, né? Outros dirigentes têm outras visões, a imprensa tem uma visão, mesmo dentro da imprensa tem várias. Ninguém é o dono da verdade, né? Não há a posse da verdade, porque é uma situação que nem a doença é propriamente conhecida. Eu vi uma live esses dias de dois médicos, eles falando assim: olha, a gente está trocando o pneu do carro em movimento, tentando salvar vidas e vendo como é que esse vírus se, se propaga, quanto tempo ele dura, quanto tempo ele não dura, e a gente vai tentando, não existe uma vacina, não existe um remédio, e a gente tenta Vai uma coisa aprender, aqui, uma coisa ali. vai aprendendo conforme está acontecendo e vendo É, como a melhor solução para ir contemporizar o problema. Mas eu quero agradecer a sua. Eu acho que já estamos no horário de encerrar, né? Já está no horário de encerrar, não está? estamos quase lá, mas fique à vontade, pode fazer sua conclusão. Quero agradecer estarmos juntos hoje conversando um pouco. É importante a gente ter essa oportunidade de dividir a tudo aquilo que a gente vem acompanhando, como nós conversamos junto, nós trocamos ideia, nós temos reuniões semanais com o vice-presidente, diretor financeiro, administrativo, a gente discute cada decisão que vai tomar, nós temos reunião de diretoria para discutir as coisas, nós temos diretores que trabalham em várias áreas, cada um cuida de uma área, então a gente divide as responsabilidades. E também eu quero também deixar público o agradecimento meu a toda a equipe da CIP, que tiveram que ter uma paciência danada comigo, porque eu sou bem agitado com as coisas e quero fazer tudo muito rápido, e a forma que eu sempre fiz minhas coisas, e eles estiveram junto comigo todo esse tempo, trabalhando, muita gente, home office, todo mundo trabalhando, o Cal ali presente todo o tempo. Então, a Juliana me ajudou muito, a Rebeca, então, enfim, a Fernanda,
o pessoal todo ali, todo o pessoal de coordenação, todos os funcionários foram muito prestativos, porque nessa hora você tem que ter uma equipe, né? Porque você tem que ouvir as pessoas, trocar ideia, ter com quem conversar, e vamos lá, os vice-presidentes, o Marcelo Cansado, o Jorge Aversa, o Maurício, o Renato, esse pessoal está ali, o Lalá, vamos vai ao financeiro, vamos poder fazer isso, não vamos? Então é muita coisa, decisões difíceis para tomar um espaço muito curto. E um detalhe, nós estávamos indo num caminho, nós tínhamos um projeto na CIP de nós fazermos uma uma, uma ampliação para fazer uma área de escola de negócios, que nós estaríamos só, essa área seria desenvolvida para tecnologia, para dar oportunidade para o associado estar ligado na tecnologia que está vindo, é muita mudança que está vindo por aí, e a gente tem que se preparar para isso, treinar os funcionários, treinar as pessoas que vão entrar no mercado de trabalho para essa nova realidade. E tivemos todo esse projeto nosso, nós estamos com aqui em Piracicaba marcada, palestra, treinamento, cursos, todos os cursos que nós estávamos marcados, tivemos que... Luiz Carlos, o som de novo. Eu vou sair só para falar o caso. Peraí, vou concluindo. Concluindo. Luiz vai fazer a conclusão. Judiário da Pronto? gente, viu, Luiz Carlos, com essa internet. Não, Vamos eu ver acho se... que quem sofreu mais foi que tá, as pessoas que estão assistindo, né? Porque Mas ficaram firmes aí ouvindo. Me perdoe, isso é uma coisa imprevisível, realmente. Eu sei que a sua primeira live, assim como também foi a minha há poucos dias, você não está ouvindo? Então, de novo. Gente, como ficou complicada essa conexão, viu? Não é fácil, não. A internet pega a gente de jeito. Vamos lá. Só para a gente fazer o encerramento. Oi, Luiz Carlos, você me ouve? Está me ouvindo? Não está me ouvindo? Não me ouve? Travou. Oi, está me ouvindo? Tá travando, vai e volta. Agora você está me ouvindo? Está travando muito, está picando o som. Tá chegando o som, mas chega ali picado, picadinho, assim. Fala mais um pouquinho. Ai, vou pedir desculpas. Vamos ver se dá tempo dele se despedir. Puxa vida, né, gente? Vamos ter que reavaliar esses horários, talvez. Cadê você? Aqui. Só para a gente falar um tchau. Flávia Romanelli, bem-vinda. Vamos para a conclusão com o presidente da CIP, Luiz Carlos Frutuoso. Meu Deus, hoje foi difícil, que conexão complicada essa internet, viu? Hoje foi heróica a participação do Luiz Carlos aqui, porque foi muito fragmentado. Vamos lá? Vou ter que convidar o Luiz Carlos para voltar aqui para a gente conversar depois. Melhor contar se a justiça deferiu lá o pedido, aguardando aqui a CIP entrar para a gente fazer a conclusão. Depois, será? Vamos lá.
Mais uma tentativa. Fiquem comigo. Amanhã eu vou receber aqui a Paulinha de Abreu. A Paulinha de Abreu é consultora de moda, de estilo e imagem. Morou 20 anos na Itália, trabalhou com grandes marcas. Oi, Luiz Carlos. Voltou? Fala comigo. Oi. Agora, deixa eu fazer um agradecimento, então, a você. Você me ouve? Me ouve? Você me ouve? Então, eu quero agradecer a você. Eu sei o trabalho insano que você deve estar enfrentando aí na CIP. Parar essa horinha para a gente conversar e falar com os meus seguidores. Muito obrigada. Eu espero que as coisas se resolvam para todos nós, mas que antes de tudo, antes de mais nada, a vida seja preservada, que se for para flexibilizar, que os empresários tenham consciência e tenham, né, consigam realmente organizar as coisas e proteger seus funcionários e proteger seus clientes, né? Tenham consciência disso, porque eu não tenho visto isso de uma forma geral, né? Em vários setores, está por aí. Eu espero realmente que as coisas se resolvam para todos nós, porque eu também, todos nós dependemos, né, que a roda da economia gire para a gente sobreviver, né? Eu realmente espero que tudo seja feito de forma tranquila. Você me ouviu? Sim. Nós temos esse papel de cuidar como um todo, né? Nosso trabalho não restringe, porque nós moramos numa cidade. Se a cidade vai bem, nós vamos bem, vivemos bem. Se a cidade vai mal, nós vivemos mal. Então, esse é um princípio básico nosso, né? Então, nós entendemos que nós temos que ajudar a cuidar, ajudar a pensar, né? Esse é o espírito. E nós temos aí uma equipe maravilhosa que trabalha, a gente conversa muito, troca ideia, refaz contexto quando precisa, a troca de ideias vai nos permite errar, né? Errar menos. Mas tem muita fé que vai dar, que as coisas vão melhorar e que a gente possa, depois de tudo isso, a gente se unir, comprar produtos fabricados no Brasil. Nós vamos ajudar a indústria nacional. Vou comprar produto fabricado no Brasil. Estimular a indústria nacional, porque ela aqui também vai ajudar a gerar emprego para restabelecer a vida das pessoas. Então, nós temos que prestigiar nossas empresas, prestigiar a indústria nacional. Nós temos que nos unir. A hora que passar isso, a união nossa vai determinar o quanto menos prejudicial vai ser essa fase. Nós aprender é a gente cuidar um do outro. É isso mesmo. Obrigado pelo convite. Um Muito abraço. obrigada, querido. Um Abraço a abraço todos. para você. Pela Sucesso paciência. aí. Até. Graças a Samir, que ficou tempo aqui me ajudando. Um abraço. Olha, eu vou te chamar para uma segunda live ainda, tá? Porque essa não foi justa com você. Você reserva na sua agenda mais para frente para a gente voltar a conversar, tá bom? Um Obrigado a abraço, todos. Luiz. Um beijo. Obrigada. Tchau, querida. Até. Pessoal, nossa, eu nem sei como agradecer. Obrigada por estarem aqui. A sala permaneceu com vocês. A gente entrevistou aqui o Luiz Carlos Frutuoso. Eu tive aqui o apoio imprescindível da Beluga, moda feminina, da Constância Calçados, que são lá do shopping. Estão fechadinhas, mas entregando no delivery. Tem coisas lindas para as mães. Então, amanhã eu recebo aqui, como eu estava dizendo, a Paulinha de Abreu, consultora de moda, de imagem, de estilo. Ela é especialista em varejo. Ela vai dar dicas incríveis sobre como, né, na retomada das atividades, como você deve no varejo, né, de moda especialmente, como você deve agir. Dá dicas aí para você manter a sua loja aquecida, tá bom? É isso. Espero vocês. Na quinta, eu tenho o Dr. Sérgio Newton Sérgio Bissoli, procurador-geral do município, também falando com a gente sobre legislação e pandemia. Beijo para todo mundo e até mais. Papo Cris Live todos os dias, de segunda a sexta, às 5 da tarde. Um beijo para vocês.